boa noite. Já foi o tempo que gatos e cachorros viviam no quintal das casas. Hoje, muitos dormem na cama do dono e sofrem de pressão alta. Chegam a fazer terapia e tomar remédios quando estão estressados ou deprimidos. São verdadeiros bebês. Comemoram aniversário, ganham joias caras e outros mimos. Talvez por isso a cadela manchinha tenha causado tanta comoção nas redes sociais quando foram divulgadas as imagens em que ela era agredida com uma barra de alumínio pelo segurança de um supermercado em Osasco, São Paulo. Abandono, agressões físicas, tarefas exaustivas e o risco de serem capturados pelo tráfico de animais também são realidades. O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre relacionamento entre seres humanos e animais. Para isso, convidamos Camila Acioli, psicóloga clínica, José Fernandes de Lemos, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e Roseana Diniz, professora de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidente da Comissão de Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar o seu nome e a localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, bem-vindo e bem-vindas hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar pela psicóloga. Queria, inclusive, que você falasse um pouco, na sua visão, por que essa questão da cadela manchinha ano passado causou tanta comoção, né? Chegou a quebrar as redes sociais naquele momento. Boa noite, gente. Eu acredito que a gente tem que fazer uma reflexão maior, né, sobre como está o mundo hoje, o grau de intolerância que a gente tem nos contextos da vida da gente. E o animal, ele acaba trazendo nele uma compreensão muito bacana de ser vivo, né? O cachorro, principalmente, ele tem um poder de resiliência muito forte, né? Por mais que nós estejamos aí super faltosos com os coitadinhos, eles vêm, né? Se a gente reclama, eles retornam, eles trazem uma afetividade muito gratuita. E diante de toda a solidão existencial que a gente tem hoje, de acordo com as demandas de trabalho, com as demandas sociais de ter sempre e se requisitar e se cobrar, vem um ser com coisa muito pouca e que traz tanta felicidade, que é somente a companhia. Então, eu acredito que esse processo de dor, a gente acaba projetando também quando a gente vê no animal uma resposta tão afetuosa e passiva, e essa passividade ser utilizada de um modo impositivo, né? E agressor, já que eu tenho como te controlar, então eu te mato porque tu não serve aqui. Talvez isso pode ser. Agora, desembargador, para a legislação brasileira, o que é considerado maus tratos? Como é que a gente pode traçar essa linha tênue do que é maltrato, do que é permitido? Essas normas só passaram a existir agora bem recente, com a Lei dos Crimes Ambientais, não é, de 1998. As constituições não tinham ainda tratado dessa matéria. Só a Constituição de 1988, a atual nossa Constituição, que passou a dispor sobre isso no artigo 225 e considerar e proibir os maus tratos aos animais. O conceito desses maus tratos, não é? A Justiça examina esses casos de acordo com, veja bem, com laudos que possam ser oferecidos pelo poder público, não é? Que possa mostrar o estado de desconforto que o animal esteja para poder aplicar o que a legislação determina, não é? Que para os maus tratos, a lei fixa a pena de 3 meses a 1 ano e mais multa. Então, tem previsão penal. Uhum. E para a veterinária? Como é que a veterinária vê o lado do animal, não é?
Porque além da cadela, a gente tem também esse outro lado que eu falei no início do programa. É aquele pet, que agora chamamos os animais de estimação de pet, que tem todos os mimos possíveis, né? Ele chega aí ao psicólogo, ele usa perfume, ele toma banho todo dia, toda semana no pet shop. Isso para o animal, isso é bom, isso é ruim? Como é que o veterinário enxerga isso? Boa noite. Isso a visão é muito ampla, né? Eu diria na classificação de maus tratos para a gente, que os maus tratos ele pode ser desde físico ao mental. A gente não pode esquecer que o animal ele pode estar sendo bem alimentado, ele pode ter acesso à água, ao alimento, né, ao médico veterinário, mas ele sofrer mentalmente, emocionalmente, por privações que levam a esse sofrimento emocional. Que os animais, ao contrário dos seres humanos, eles evitam permanecer no sofrimento. Para eles a realidade é a dor, mas eles também, da mesma forma que nós, eles também conseguem passar aquela emoção vivida, englobar de forma que eles passem a transformar aquela dor em sofrimento. Então, sofrimento, aí maus tratos, ele inclui não só o sofrimento mental, mas o físico, inclusive a ausência da manifestação, da liberdade de manifestar o seu comportamento natural. E aí entra no que você falou, essa coisa da humanização dos animais. Ela tem uma linha muito tênue, né, vamos dizer, e muito séria, porque os animais, eles não são seres humanos. Eles são seres não humanos, são animais não humanos. Então, é a mesma coisa que algum outro animal nos pegar como seres humanos e passar a ter os seres humanos como pets dentro da cultura, né, do social daquela espécie, da convivência. Então, pode trazer vários distúrbios comportamentais. Um exemplo disso poderia ser, que está vindo aqui na minha cabeça, um cachorro que mora em apartamento. Nesse momento, esse poderia ser um exemplo? Que ele não tem um quintal, ele não tem um espaço para correr, por exemplo? Não, isso vai depender do manejo do animal. Se é um animal que vive num apartamento, mas que ele sai para socializar 2, 3 vezes ao dia, ele tem essa relação com seres humanos, com seres da própria espécie dele, né? Animais não humanos, mais caninos, felinos, outras espécies, essa socialização faz com que ele se mantenha num padrão emocional seguro. Então, na verdade, não é o tamanho do ambiente que ele vive, porque também nós vemos os casos em que cães de guarda vivem numa casa com um quintal enorme e eles não sabem o que é se socializar, eles não sabem que animais convivem naquela região, né? Então eles não conseguem conviver e vivem ali entre muros, só muro, chão e o céu. Então isso é um padrão de sofrimento que eles expressam por distúrbios comportamentais, né? E sofrimento, enquanto que outros que vivem em apartamento são super felizes, sociáveis, né? Então, isso é manejo, levando em consideração a espécie animal em que se mantém. Agora, muitos desses maus tratos acontecem por ignorância nossa, de não conhecermos do comportamento da natureza daquela espécie que nós mantemos como pet conosco. Vamos falar mais sobre isso. Camila, e os benefícios? A gente deu uma geral aqui do que seria maltratos, do lado do animal. E os benefícios dessa convivência, desse cuidado que é necessário? Quando isso é vivenciado de uma maneira saudável, não é? Entre o animal e o homem. Que benefícios o homem, principalmente, tem ao compartilhar isso? Muitos. O importante é a gente compreender que nós somos os seres de relação. Então, o animal, ele traz um processo relacional, né? E como a gente viu, como eu acabei trazendo no processo Manchinha, né, que houve, é o quanto esse animal, ele também é disponível para esse afeto, né? Principalmente os nossos pets, eles acabam trazendo isso até como evolução mesmo de espécie. Um aprendizado. Né? O aprendizado nesse processo. Então, assim, já se vê inúmeras questões onde se colocam para idosos, para essa propensão maior
há um exercício de memória, né? Há afetividade, há um preenchimento de atividade de rotina, há uma melhora no exercício físico, porque há uma companhia para uma caminhada, né? Para levar ou trazer crianças no processo, inclusive, de relação, de saber o espaço de um e de outro, né? Porque se a criança invade o espaço do cachorro, o cachorro não gosta, se o cachorro invade, a criança também traz. Então, o processo de limite, inclusive conexões neurais que acabam sendo bastante favoráveis, porque dá desde pequeno, fazendo com que a sensorialidade deles seja estimulada, o processo espaço-lógico também. Então, há vários favorecimentos orgânicos, emocionais para esse processo. Agora, o senhor deu uma decisão recentemente, o senhor foi o relator, não é, da decisão que estipulou que as carroças que são puxadas por cavalos não vão poder mais circular aqui no Recife. Então, eu queria saber do senhor, o que é que norteou essa sua decisão? Foi essa questão dos maus tratos, principalmente? Não, essa decisão, na prática, ela decorreu em função de uma própria lei municipal encaminhada pelo atual prefeito à Câmara dos Vereadores e aprovada, que proibiu o uso de animais, como cavalos, e o boi, o touro, de ser utilizado como tração de veículos. Então, foi em decorrência disso. E essa própria lei também instituiu várias proibições no sentido de não permitir grilhões, açoites com objetos cortantes, pérfuro cortante. Então, ela teve uma série de uma iniciativa muito importante, mas a lei, foi dito que ela dependia de regulamentação. Sim. E as leis que dependem de regulamentação, elas são leis, na prática, que jogam para a plateia, mas nada resolve. Então, foi exatamente essa falta de regulamentação que o Ministério Público acionou o Poder Judiciário, não é? Eu fui o relator dessa ação, no sentido de instituir uma norma provisória enquanto o município não regulamentar. Essa ação foi julgada procedente. O Tribunal de Justiça regulamentou a lei, determinando um prazo de 6 meses para a retirada, fixou multa, trabalhou também nesse aspecto de alocar todo esse pessoal, o aproveitamento dessa mão de obra, Sim. Não é? Fazendo o cadastro dessas pessoas, colocando chips nesses animais que seriam apreendidos e indenizados, que a pessoa que perdeu o animal, e aquele Sim. é o meio de vida, ela tem que ter uma indenização. Claro. E também ter uma alocação noutra atividade. Então, a decisão do tribunal foi exatamente nesse sentido, mas focada também na questão de ver nessa iniciativa uma proibição dos maus tratos aos animais, que com relação aos cavalos é grande. Isso a gente assiste no dia a dia, pelo menos a gente tem mais oportunidade nos fins de semana, né, quando vai à praia e volta, que vê esses animais na carroça com várias pessoas sendo açoitadas, não é? E também a questão da mobilidade, que não tem no Recife uma boa mobilidade, essas carroças, elas dificultam muito o trânsito, porque são lentas, não é? Sim. E não concorrem com o automóvel. Então, houve essas duas Esses visões. foram os dois nortes, digamos Os assim. dois nortes, né? Mas preponderou substancialmente a questão de tirar esses animais Sim. desse sofrimento. Um animal que passa por um sofrimento desse, doutora, como o desembargador acabou de citar, ele consegue se recuperar? Ele consegue voltar a ser um animal saudável ou não? Ele vira um animal que tem sequelas? Vai depender, na minha opinião, vai depender dos maus tratos que esse animal passou, né? Como disse Camila, os animais têm um grande potencial de resiliência, né? Eles têm essa coisa de recomeçar, de passar por cima, eles não costumam nutrir o sofrimento por eternidade como os animais humanos. Então, essas sequelas, elas podem estar relacionadas a sequelas físicas,
que essas às vezes são, né, são para sempre, né, não tem como voltar atrás. Outras a gente consegue recuperar o animal bem e muitas emocional. E está relacionado, às vezes, com a simples presença de um ser humano e que venha a recapitular aquilo no animal. Mas nada do que o amar, o gostar, o cuidar, não consiga recuperar. A gente tem visto, né, exemplos, né? A nossa vereadora Gorete Queiroz tem feito milagres com esses animais maltratados, 60 cavalos já recuperados e que vivem felizes, inclusive com a oportunidade de se socializarem. Agora, gostaria de dar um destaque que tem tutor desses cavalos de carroça que não maltratam, né? É como se eles percebessem, sentissem que aquela relação é uma relação que vai muito além de um simples servir do trabalho como obrigação, mas uma relação saudável e que é um instrumento de trabalho e que ele tem que cuidar. Então eu quando encontrava nas ruas alguns desses cavalos, eu parava e parabenizava ele pelo cuidado do animal. Você fica um animal saudável, tem hora para passear e tudo, mesmo porque essa relação homem e cavalo já data de mais de 15 mil anos. E ela é importante para o animal e para a gente. E já é provado também cientificamente que os animais, que o cavalo gosta de nos servir. É um prazer. Claro. Respeitar as suas necessidades fisiológicas e emocionais. Tipo aquele trabalho 4 horas seguidas, depois 3 horas de intervalo para descansar o corpo, né, o físico, e aí volta de novo. Esses intervalos que nós, como seres humanos, precisamos, aquelas 2 horas de siesta e a hora do dia, né? Sol, a locomoção, o que é que está se levando, peso de carroça, momento de descanso. Isso tudo é o que se vai trabalhar para ter a retirada definitiva desses animais das ruas, né? Vou precisar dar uma pausa. Hoje conversamos sobre relacionamento entre seres humanos e animais. A gente volta já. O Opinião Pernambuco de hoje discute o relacionamento entre seres humanos e animais. Para participar desta conversa, convidamos Camila Acioli, psicóloga clínica, José Fernandes de Lemos, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e Roseana Diniz, professora de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidente da Comissão de Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária também de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Doutora Camila, em alguns casos há realmente um desequilíbrio nessa relação, né? Principalmente voltando a essa questão da humanização, né? Dos seres humanos buscando humanizar esse animal. Como é que a gente faz então? Quem está em casa, está nos ouvindo e de repente conhece alguém ou que começou a perceber que está passando por isso, como é que a gente faz para ter, então, um relacionamento equilibrado com o animal? Eu acredito que, acima de tudo, é o processo de que amar é acolher a singularidade de uma pessoa ou de um animal, né? Eu gostei muito da tua fala, porque a gente tem que compreender que amar o animal não é ele se adequar a nós, mas nós termos o acolhimento diante das especificidades dele. Então, o animal não é bípede, não é porque é bonitinho colocar ele para andar que ele vai ter andado o tempo todo, como às vezes até acontece em vídeos, né? Que botam mochilinha e roupinha, ou o processo de colocar um animal para estar com roupas e com alimentos que não são apropriados para aquele animal, né? Então, assim, amar ele é inclusive dar a ele a opção de ser um animal. E aí, quando a gente percebe que isso não está sendo dado,
a gente percebe que há uma disfuncionalidade nessa relação. Sim. Então, se eu estou aqui e ele está muito mais ao meu serviço do que eu posso estar ao serviço dele, tem alguma algo coisa de errada. errado nesse processo. Então, é tentar observar esse ponto, né? Exato. Agora, eu queria saber do senhor mais uma coisa. Essa questão das carroças foi o Ministério Público que entrou no tribunal com mandado de injunção, não é isso? Mas como é que a sociedade pode participar mais desse processo? Primeiro. E segundo, alguém que é comprovado que realmente cometeu crime de maus tratos, né? Essa pessoa passa por investigação policial. Como é esse processo? Tanto como a sociedade pode interagir e tanto o que é que acontece com essa pessoa? As prefeituras todas, inclusive a de Recife também, obviamente, eles têm órgãos que são específicos para esse tipo de atividade, não é? De proteção aos animais. Então, as pessoas podem, quando tiver notícia de uma situação dessa ordem, notificar a prefeitura e procurar a prefeitura para coibir. A ação da prefeitura vai ser uma ação, eu diria, preventiva. Sim. Mas se o maltrato ao animal for denunciado numa delegacia de polícia e a polícia, não é, comparecendo, verificar em loco, em flagrante, que o animal está sofrendo aqueles maus tratos, aí é caso de prisão na hora. Certo. Não é? Porque a polícia tem esse poder de prisão. Se não é? for pego em flagrante, no caso, ou um não flagrante precisa? de que se faça uma denúncia de que a pessoa esteja maltratando um animal de uma forma muito severa e cruel. E na hora que se chegue, a polícia constate aquilo. Qualquer pessoa do povo pode prender, pode dar voz de prisão. A lei autoriza qualquer pessoa do povo, não é? Dar voz de prisão. Até o fiscal da prefeitura, se ele chegar e também constatar, ele pode. Agora, tem que levar a pessoa a uma delegacia, fazer o inquérito, não é? A pessoa fica detida, vai a uma audiência de custódia perante um juiz, não é? Esse é o procedimento. Então, a pessoa pode ir presa, né? Que fique Pode. bem claro isso. Pode. Aqui A hoje. pena é, como eu disse, para os maus tratos, é de 3 a 1 ano de detenção, mais multa. Agora, tem que se deixar também esclarecido que esses crimes que têm pena inferiores a 4 anos de detenção, né, eles têm a pena, quando condenado, convertida em penas restritivas de direito, de doação de cestas básicas, não é? Mas já há uma condenação. Já numa reincidência, aquela pessoa reincidir naquelas mesmas práticas, já vai ter um tratamento diferenciado nesse segundo processo. Doutora Rosiana, e esse boom de pet shops que a gente está acompanhando aí na cidade, né? Porque acho que no Brasil todo, eu arriscaria falar, cada vez mais os cachorros tendo um pouco daquilo que eu falei, né? Perfume, roupinhas. Como é que a medicina veterinária vê isso? Essa questão desses produtos para cachorro. E 2, queria saber também se essas lojas, elas têm a obrigação de ter um veterinário dentro dessas lojas, trabalhando. Plano de saúde também. É plano de saúde também, né? Vamos por etapa, porque Sim, são claro. muitas coisas em uma só, né? Sim. Quanto aos pet shops terem ou não um médico veterinário por trás, geralmente os pet shops estão conectados a uma clínica veterinária. Sim. Embora estes sejam terceirizados no sentido de existir um dono à parte, não é? Mas eles são sempre parte de algo maior e quando eles têm algum problema com o animal, que eles visualizam ou veem, eles buscam ajuda da clínica veterinária ou do hospital que está em anexo. Sim. Ou encaminham quando eles são isolados. Aí, às vezes, esses isolados podem ou não ter, no momento, um médico veterinário responsável, mas eles têm que ter um veterinário que responde pelos produtos que são vendidos ali, os medicamentos. Então, existe sempre uma conexão. Porque vende-se, inclusive, medicamentos contra pulgas, né? Contra antibióticos, exato, né? Que exato. existe toda uma fiscalização. Exato. Então, essa coisa da farmácia, ela tem um médico veterinário por trás, né? Uma exigência do conselho.
qual foi a outra? Foi sobre esse boom. Sim, né? sim. Eu acho assim, comércio. Ana, que a gente saiu do animal como um ser que prestando serviços para nós. Utilitário, né? Um ser utilitário, exatamente, Camila, que prestava serviços para nós, né? Então, aquela galinha no quintal que põe o ovinho, que não sei o quê, o cachorro que cuida do... né? O cavalo que leva a gente, que traz... E a gente saiu daí e entrou, assim, de vez, talvez, como Camila falou, de uma necessidade do ser humano por um isolamento, a mudança na nossa sociedade nos levou ao isolamento. E esse isolamento nos levou à necessidade de trazer esses animais para tão próximo de nós. Tá? Isso é ótimo, por um lado, para os animais. E não é legal, por outro lado, para os animais, porque o ser humano não conhece do comportamento específico de cada espécie. Sim. E ele tenta jogar isso dentro do nosso comportamento, dentro da visão da nossa espécie humana. E aí é o que a gente diz, que ele tenta humanizar os animais. Sim. Então, colocando perfume, né? Os animais não são como nós, que identificam os outros pelo nome. Sim. Né? Pelo tamanho, pelas roupas que gosta, pela cor. Eles identificam por cheiros e por som, por vocalização. E principalmente por cheiro, porque todos nós temos cheiros específicos. Sim. De nós. Né? Isso dificulta. Então, você vê aí o cheiro, o perfume, vê roupinhas. Os animais, eles têm animais... Na verdade, cães se acostumam a usar para agradar. Porque, como nós, seres humanos, os cães, eles têm uma mentalidade de grupo. Sim. Né? A vida deles, o comportamento deles, a sociedade dele é grupo. Eles não conseguem viver isoladamente. Já os gatos não é de grupo. Sim. Né? E aí é onde eles são bem diferentes e onde o ser humano não consegue penetrar tanto. Sim. Nessa individualidade, nessa humanização. Pode falar. Pegando um gancho no que ela falou ali, eu estava pensando, é um pouco assim, doutora Camila, os homens estão tão intolerantes, está sendo tão difícil aqui a convivência, que é um pouco daquilo que se diz, quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto do meu cão. Acho que começa a ir por esse caminho também. Parece que, e eu escuto com frequência isso, né? Que tem muito cachorro, que é melhor do que muita gente também, outra coisa que se diz, né? Ana, sabe o que eu percebo? É que existe uma projeção muito forte no animal, né? Nós somos seres muito ambivalentes. A gente ama e odeia ao mesmo tempo. A gente tem um processo de não linearidade muito grande. E aí, a nossa sociedade, ela quer cada vez mais não acolher essa nossa ambivalência, né? Se uma pessoa é agressiva ou a pessoa é pacífica. E quando a gente observa um ser que ele traz um equilíbrio. Sim. Emocional, uma constância emocional, isso acaba fazendo um pouco que a gente projete nele algumas coisas que não são obrigatoriamente deles, porque os animais, eles se dão limite, coisa que a gente não faz, né? A gente perdeu de fazer isso faz um tempinho. Então, acaba trazendo esse processo também, né? Do quanto eu me coloco nele, né? Eu boto o perfume porque, para mim, é legal perfumar. Além do que eles não julgam, né? Eles não conseguem, eles não olham para lhe julgar. Sim, se você está certo ou errado, se é bom. Se você tem smartphone, né? De tal qual, né? Então, ele vai muito pela sensação que a gente perdeu muito isso, né? Sim. A nossa sociedade, ela está cada vez mais construindo um campo psíquico. E a gente está se afastando do sentimento, das emoções. E o animal, ele é um ser de sensação, né? Então, ele acaba trazendo isso muito para a gente. Coisas que, na nossa sociedade, os relacionamentos, inclusive amorosos, o quanto é difícil a gente se disponibilizar, né? Emocionalmente para o outro. E animal tem consciência? Para a medicina e para o direito, como é essa questão da consciência animal? Olha, na visão, admitamos assim, judicial, nós temos que eles seriam ser sencientes, não é? Na medida em que eles têm plena consciência, não é? Do que lhe agrada, do que lhe desagrada, do que se ele está tendo um sofrimento. Eles são plenamente conscientes. Agora, eu acho que daí para se dizer que eles seriam seres sapientes tem uma distância grande, embora se observe em muitos animais destrezas impressionantes.
em alguns animais. Eu recordo, quando eu comecei a minha vida de magistrado em 1981, em Glória do Goitá, que o fórum era na praça principal. Sim. E eu observava que nas sextas-feiras os bois eram encaminhados, passavam pela frente do fórum, mas eles passavam amarrados e andando estocados. Eu não entendia aquilo. E no dia da semana, vez por outra, os animais passavam, isso em 81, na maior calma. Eu não entendia por que na sexta-feira esses animais só trafegam por aqui, assim, puxados e sob ferrão. O oficial disse, doutor, é o seguinte, o matadouro é do outro lado. Sim. E na sexta-feira, quando tira ele de determinado lugar e eles vêm, ele já tem consciência que vai para o matadouro. Então a gente vê coisas impressionantes dessa ordem. Eles já sabiam que estavam caminhando para um calvário, não é? Então, eu admito a seres cientes. A senhora concorda, doutora? Por isso que, né, que a gente diz, né? A gente costuma dizer que os seres, as espécies animais, aprendem muito mais de si próprio observando outra espécie animal, que não seja a sua. E então aí a gente está em cima disso aí. De tanto no caso que o senhor conseguiu observar e ver isso, o ser humano começou também a ver e fazer associações de muitas coisas, né? Na linguagem corporal, que é a linguagem universal, a linguagem dos animais, de todos, né? Os animais, os humanos e os não humanos. Então essa linguagem ela é entendida universalmente. E você percebeu, o senhor percebeu como a postura dos animais, naquele momento, ninguém dizia a ele que ele ia para um matador. Tudo bem, podia ser instinto. Mas por conta dessas histórias e outras histórias e observações, é que a ciência, a neurociência, né, conseguiu comprovar em conferência internacional da consciência do animal humano e não humano, em 2012, em Cambridge, acho que em julho, conseguiu comprovar que os animais, eles compartilham dos mesmos centros neurológicos nosso para sentirem... Sente tristeza. Sim, o animal sente então tristeza. já é comprovado que tem um córtex das mesmas situações. A neurociência, a parte fisiológica neuronal, de substâncias hormonais. Então, eles conseguiram comprovar que é exatamente a mesma, só que em padrões adequados para cada espécie. Eles comprovaram que o quê? Que essa presença da afetividade, da transformação das emoções em sentimentos, eles conseguem odiar, conseguem amar, ter compaixão, eles conseguem manter níveis de cultura entre eles, né, dentro do padrão deles, eles conseguem enganar com consciência. Então, eles fazem tudo isso, eles decidem, eles têm total capacidade de decidir o que fazer a partir de determinada situação, porque eles percebem e eles criam naquele momento. São decisões, muitas vezes, vitais. Tem poder criativo, inclusive. O poder criativo também. Então, você vê em gatos, é muito comum esse poder criativo de inventar brinquedos imaginários, gatos. Brinquedos imaginários, que você pensa que ele está brincando com algo e ele não está com nada, e ele está brincando, parece que ele está com uma presa, joga, pula, do nada vem, pula, corre. chega, corre. Tipo, enganar. O gato está lá, o cachorro está lá, e aí ele segura alguma coisa como se tivesse algo muito curioso. Aí cheira, faz, aí sai modificando e o outro fica morrendo de curiosidade para atrair, para brincar. Sim. Já que não queria brincar, eles criam. Isso já é comprovado cientificamente, a carta existe, ela foi lançada num congresso de neurociência, desde 2012, que os animais mamíferos, as aves, né, eles, até o polvo, né, e eles estão passando para todos os vertebrados isso, e agora estudando mais profundamente o poder da consciência animal e não apenas ciência, né? Isso é lindo, né? E aí é maravilhoso. Agora, doutora Camila, a gente está no finalzinho do bloco, mas eu queria que você falasse rapidamente. Os seres humanos também já estão aprendendo a lidar com essa questão da morte do animal, porque os animais vivem menos do que a gente, né? E aí se transformam em alguém da família. E aí, como é que tem sido essa questão? Mudou também isso de quando o animal morre em casa? Só um detalhe, a gente vai para o próximo bloco com essa resposta também? Ou fechamos aqui?
Que você... Acredito que a gente pode ir para o próximo. Pronto, então vamos para o próximo bloco. Ótimo. A gente volta em poucos minutos hoje debatendo sobre relacionamento entre seres humanos e animais. Estamos de volta com nossa conversa sobre relacionamento entre seres humanos e animais, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Camila Acioli, psicóloga clínica, José Fernandes de Lemos, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e Roseana Diniz, professora de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidente da Comissão de Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco. Vamos voltar, Camila, a gente deixou nas suas mãos a questão de como o homem tem lidado com a morte desses animais. Uma coisa que eu vejo, Ana, nós não estamos habituados na vida a ver o processo de abrir mão, né? E assim, quando a gente, na nossa sociedade, ela está cada vez mais agressiva, no sentido, inclusive, de decisões, de querer ou de não querer, de ter ou de não ter. E aí a gente não traz o espaço para a reflexão de tem coisas que a gente não tem o poder sobre elas, né? Sim. E a vida de um animal, geralmente, de estimação é menor do que a nossa. Né? São poucos papagaios na vida que não podem ser considerados animais de estimação, né? Então, animais hoje frequentes, eles têm esse processo. E aí, principalmente no requisito animal, que a gente já trouxe várias coisas aqui, o quanto muitas vezes a gente não coloca ele no lugar de animal, mas no lugar de pessoas, né? Inclusive, eu acredito sim que os animais têm que ter o mesmo cuidado e acolhimento que nós damos a entes queridos, mas eles são animais que têm uma brevidade de vida, que têm doenças específicas, que a gente tem, inclusive, às vezes, ainda utilizado o processo de eutanásia, né, de sacrifício, enfim. Então, como refletir sobre isso? E isso a gente aprende desde pequenininho, né? Isso a gente tem que exercitar, abrir mão. Quando as crianças, adultos sabem o poder que tem o não poder diante de uma vida, de uma decisão, de circunstâncias, o processo de finitude de um animal ele vai ser mais compreendido, acolhido e, inclusive, dando possibilidade para que outros tenham esse acolhimento também. Mesmo porque amar também é deixar partir, né? Sim, verdade. Exato. Agora eu estou aqui com Laudiceia de Camaragibe. Boa noite. O Serviço Público oferece tratamento psicológico gratuito para cães. Onde funciona? Para você, doutora. Infelizmente, até onde eu saiba, não. Nós temos sim na nossa área, os médicos veterinários já tem muitos que trabalham com comportamento e com educação, que é diferente de adestramento, né? Especialistas em educação animal, mas é serviço particular. Nós não temos... A gente faz esse trabalho na universidade, eu trabalho com medicina veterinária do coletivo, e eu faço isso no atendimento clínico, no hospital, de protetores de rural. animais, de tutores. Nos meus atendimentos eu converso sobre manejo comportamental. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho que quem vai responder sou eu. Que ele está perguntando o telefone do Disque Denúncia, J do bairro de Cavaleiro. Bom, eu procurei no site da Prefeitura do Recife, diz que qualquer cidadão pode ligar 81-3355-8371 e fazer a denúncia. Não são aceitas denúncias anônimas, mas o denunciante é preservado. Aí eu volto para o senhor. O senhor estava falando aqui no intervalo que houve também uma evolução nessa questão das leis, da proibição das rinhas de galo, não é? de outras briga questões. De canário, de cachorro, né? E o mundo também tem dado uma demonstração disso, né? Eu lembro as touradas, não é? Que hoje não mais abatem os animais, não é? Eu não sei se algum... Não abatem não. Acho que não abatem. Não abatem mais. Eles usam até uma proteção em cima. Não abatem. Eu me recordo que certa vez na Espanha eu assisti uma tourada. Sim. Foi a única que eu assisti na minha vida. Para nunca mais. Para nunca mais. Mas hoje mais não se pratica isso, né? A farra do boi,
no Rio Grande do Sul. Sim. Lembram daquela Lembro. festa? Sim. Era perseguindo o animal a o dia todo, exaustão. não é? E as vaquejadas, né, também, que As agora... vaquejadas, elas estão disciplinadas. Expressão cultural, né? Como uma expressão cultural. Não é? A vaquejada, eu ainda acho que ele derruba o animal, é derrubar o animal numa certa faixa de terra, com areia preparada, fofa, e só consiste em derrubar o animal. E ali já libera o animal. Eu não posso dizer que aquilo não estresse o animal, não é? Mas não posso também achar que é um sofrimento tão extremo, não é? Como seria a briga de galo, que termina qualquer um deles morrendo no combate, na briga de canário, na briga de cachorros, não é? Mas acredito que o mundo está evoluindo e... Principalmente no processo de... mesmo que nós utilizemos esses animais para alimentação, eles não precisam ser tão sofridos, não precisam sofrer tanto para serem nossa comida, né? Eu acho que essa é a principal reflexão também que está sendo dada. É uma questão cultural, a gente infelizmente não tem como, né? Quem vai ser pro abate ou não, existe E essa é uma visão isso. muito polêmica no meio de nós mesmos veterinários. Sim, O sim. matador, Visão muito polêmica. O matadouro, Diga. daquele episódio que eu lembrei, aí eu fui examinar aquilo melhor, com mais detalhe, eu vi que eles matavam com uma marreta. Marreta é uma ferramenta de De construção. sensibilização. É. Então, ele dava o primeiro golpe na cabeça do animal, o animal caía e quando caía era sangrado. Então, é isso hoje Pistola. modificou completamente. Feito com pistola. Quer complementar, doutora? Que Não, tava- eu digo assim, essa coisa da vaquejada, Sim. ela divide a própria opinião entre os médicos veterinários, né? Então, tem toda uma visão do que é sofrimento, do que é percepção, visto que muitos animais, eles quebram membros, eles ficam traumatizados, Pressão, é como se né? fosse... eles estivessem fugindo de um predador. Então, tem várias visões. Agora, assim, na minha percepção, digo, o homem tem tantas coisas para se divertir, tantas coisas para manter como cultura, por que se divertir em cima de algo disso que... Eu acho Que gera sofrimento. Né? sofrimento em algum padrão, né? Mas Se isso compreendemos é que os algo animais até- têm consciência, é né? algo que a gente nem discute muito no meio nosso, porque eu acho que um dia a gente vai conseguir formar uma única consciência. Uma questão evolutiva só. A gente chega lá, aos E pouquinhos. esse processo é muito social, né? O que a gente faz, ele é muito mutável, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, Edivan, de Tegipió, ele primeiro dá a opinião que a importância de tratar bem os animais cabe a todos os cidadãos. Exato. Mas muitas pessoas usam os animais de forma errônea. Já vi pessoas levar animais de grande porte nas ruas, como pitbull, sem focinheira. Gostaria de saber se há lei que puna essas pessoas, por exemplo. Não há especificamente lei que traga esse tipo de punições. Então, cada um deve ter a cautela. Eu vou dar até um exemplo disso. Eu fui síndico de um condomínio aqui em Gravatá, agora há poucos anos, e fui eu que fiz a constituição, a convenção de condomínio. Convenção de condomínio. E eu me recordo que eu coloquei o seguinte, que ficava proibido nas dependências do condomínio criar animal, aí botei pitbull, rottweiler e uma série de outros, que agora eu não estou me recordando a raça, ou de outros que ainda que fossem dóceis, como o mastim italiano, mas que leve o temor das pessoas. O mastim, ele fica numa altura que parece um tigre. Então as pessoas não têm, sabem que é um animal dócil. Então eu instituí multas e proibições dentro desse condomínio que eu Imagina ainda na rua, que é público, não é? né? Uma Então, questão há de essa cada um. proibição. Questão de educação, né? Mas Questão não há você crime, cria um animal. Não há crime. Eu ia perguntar, o processo raça tem a ver? Porque às vezes tem um miniatura Um pincher pincher que, que meu possa Deus, ser né? muito mais violento. O grande problema é que a mordedura de um pincher não surte o efeito de uma mordedura de um pitbull. Então, o pincher chega numa Entendo. criança e dá um corretivo, tipo a criança fazendo alguma coisa com ele que está machucando, ele pega lá no braço do menino e morde assim, tipo, para com essa brincadeirinha. Aí vem um pitbull fazer o mesmo, arranca o braço do menino, né? Então, Eu destaquei as raças e todos aqueles outros que possam ser violentos ou até passe a imagem de temor, como os animais grandes.
Agora que também isso é relativo, né? Porque se a pessoa tem medo de bicho, ela vai ter... Eternamente. ela São vai traumas ter... que... E parece que esse direito está sendo meio negado também às pessoas que não querem, né? Tá do lado dos bichos. Assim, as convenções de condomínio, elas estão sob uma lei maior federal, que não proíbe a convivência desses animais em condomínios, mas desde que eles não representem uma ameaça à integridade do ser humano, não façam barulho, nem odores, tem algumas coisas importantes, e não andem em áreas em comum. Você que tem um Bull Mastiff, por exemplo, dentro do seu apartamento, que tenha, mas na hora de sair do apartamento, ele vai no seu braço até a rua. Aí tem algumas convenções desse tipo, proibições. Mas se a convenção, que é a constituição de todo o condomínio, ela tiver norma proibitiva, não há possibilidade de se criar animal. Agora, voltando para a parte psicológica, aqui nesse finalzinho. Por quê? Voltando de novo, porque a gente ama tanto os animais que estão dentro da casa da gente, mas não tem pena, por exemplo, de comer aquele churrasco de porco, de boi, de frango. Como é que a gente explica isso, Camila? Ana, de uma forma muito breve, o que eu compreendo é que a gente consegue ver um animal de estimação como um todo. E, infelizmente, esses animais que nós comemos, nem para a criança é apresentado como um todo, mas em partes, em cortes. Sim. Então, para a gente conseguir visualizar, é muito engraçado. Se você colocar uma criança para dizer que o que ela está comendo, aquele porco, ele faz... Não! Na hora, mas o quanto a gente objetiva esses animais, o quanto a gente não coloca ele num grau de, olha, ele vive, ele faz cocô, ele faz xixi, ele brinca, né? Tanto que hoje em dia as pessoas dizem, meu Deus, que fofinho a vaca deitadinha no colo. Claro, é um animal que tem consciência, que tem afeto, mas a nossa sociedade, ela acaba não estimulando isso. E há um processo, desde sempre, de animal utilizado como utilitário, né? Processo utilitário. Então, assim... Valor zootécnico, né? Valor... Exato. E aí a vaca, o valor dela é comer. Sim. E o cachorro, o valor... E dá leite. E o cachorro, o valor dele é afeto. Sim. E aí isso é uma construção que, infelizmente... Condicionamento, um condicionamento social que pode ser revisitado. Já aí tem os veganos para trazer essa conscientização para a gente, Graças a Deus estamos mudando já está conseguindo mudar algumas coisas nessa Inclusive, questão. processo estético, né? Isso. O quanto... Não, é normal. Bota aí, cosmético, remédios, né? Sem fazer vaca que ficava com abertura gigante, né? Para ficar olhando qual era a comida que ela comia ou não. Tudo proibido, né? Aí o comércio é feito assim, não usamos animais nos testes, isso aí vai estimulando o consumo. É a sociedade quem tem que ditar, a partir de agora, o nosso comportamento, porque é um processo evolutivo mesmo, não que as pessoas façam por serem ruins, mas é porque elas não têm a consciência do mal que elas estão fazendo. E nem o processo de morte, né? O quanto, às vezes, não tem a consciência de que, para essa carne estar aqui, um animal morreu. Acha que ela e o animal, que a carne vem do supermercado, e na eu acho que bandeja. isso, inclusive, adultos não têm noção de que, tu sabe como é que é um matador? É desse jeito, faz desse modo, né? Não existe essa conscientização. Eu acho que a gente vai começando aí aos poucos, no consumir só o ovo feliz, né? Sim. Vamos dizer, o ovo feliz, aquele ovo daquela galinha que é criada livre, com oportunidade de expressar seu comportamento natural. Aí começa a exigir aquilo, o mercado vai voltando para aquilo. A carne também é feliz, daquele animal que não é o vitelo, que não é... Entendeu? Isso. Então, o baby beef, mas aqueles que eles têm para viver... E vivem bem até o dia de irem para o matador e serem mortos. Mas não a vida toda estressante, tratada como coisas, como objetos, não é? E isso é o que é mais triste. Inclusive, estudos, né, dizendo que vaquinhas que dão processo de música para retirar, né? Para também são vaquinhas felizes, né? Né? O triste delas é porque se são separadas dos filhotes muito cedo, né? Não tem o direito à maternidade. O cordeiro mamão, complicado. não sei se vocês conhecem como é que é feito o vitelo dele. Eles logo que nasce colocam uma madeira que ele não põe os pés da frente no chão. Então ele não bota nenhuma força, então ele cresce com a carne bem macia. Mas é um processo de sofrimento. Maltrato. Eu não sabia que o processo era isso. Quando eu soube, aí eu sempre que vejo, associo e perco o apetite. Tem a questão dos patês também. Exatamente. Né? Dos patês de ganso. Da superalimentação. Agora, desembargador, tráfico de animais silvestres é uma coisa também que movimenta muito dinheiro, né? Acho que está atrás Esse é crime tipificado na Lei 9.605. Exato. O tráfico, manter, aprisionar.
E a pena é de 6 meses, é 1 ano e mais multa. Agora, isso que eu ia perguntar. E aquela pessoa que cria, vou tentar entrar rapidamente nesse tema, a pessoa que cria um papagaio em casa, uma pessoa que cria uma cobra, porque já tem, essa pessoa pode ser presa? Olha, por isso? Os animais que são permitidos são chamados, não são permitidos, por exemplo, se criar mais os animais silvestres, Sim. não é? Então a gente tem aqueles nativos que não são mais permitidos, né? São, não é, esses tipos desses animais silvestres, hoje são propriedade Sim. da União, não é? E os permitidos são o periquito australiano, Sim. não é? Os pombos, não é? O canário, canário do império, não é? Que são espécies não nativas, não é? Para outro tipo de criar, não é? De se criar, de se transportar, de se trazer também é proibido para entrar do país ou sair. Eu aconselho a quem tiver pretensões desse sentido consultar o IBAMA. O site do IBAMA tem que ter essa as tabelas dizendo todos a classificação de todos os animais e o que é permitido criar e o que pode não buscar, E pode tem até Tem que interromper, porque a gente só tem 1 minuto agora. Infelizmente, se rapidamente a gente pudesse fazer uma consideração final, doutora Roseana. Eu acho muito bonito a relação homem-animal, ela é muito positiva, ela é importante para o ser humano, mas a gente não pode lembrar que os animais têm suas individualidades e que a gente tem que aprender a respeitar essa individualidade para que essa relação homem-animal ela seja assim positiva, seja perfeita. Olha, eu me confesso surpreso porque foi uma discussão, na minha visão, de alto nível. Para mim, o debate ia caminhar para outro viés. Mas nós tivemos várias vertentes aqui. Acho que isso é muito importante, sempre que tenha oportunidade, levar para a comunidade, para pessoas, o que se pensa, não é? E como a lei trata. Então, eu diria que parabéns à iniciativa da emissora. Obrigada. Camila. Eu acredito também que é um processo muito bacana quando a gente pode refletir com o demais, trazer isso a público, né? Trazer, inclusive, o processo afetivo nessas relações, a não negligência do animal como animal, né? Como ser que precisa de seus cuidados, para a gente potencializar essa relação e aprender com ela. Muito obrigada. Obrigada para você que nos assistiu. Não pudemos responder a todas as perguntas e até o próximo programa.